Olha o valor que tem uma palavra. E você vai levar isso para casa hoje. Eu conheço uma família no interior do estado do Paraná. E essa família tem uma história interessante. Já se passou muito tempo, mas todas as vezes que eu me lembro dessa história, me causa o impacto da força que há na palavra, na força que há na vida de um homem que honra e usa a palavra. Um trigo sadio, um vinho novo, fresco e uma unção legítima e autêntica. E esta família desfrutava de uma vida equilibrada, tranquila. Olhe para cá e preste atenção, não se mova. Amanhã é feriado. Eu sei que quem está aqui é porque ama a palavra. Se é verdade, levanta a mão da glória a Deus. Não posso fazer mais do que isso, eu posso pregar a palavra. Olhe para cá. Esta família passou por uma situação muito difícil. E o pai dessa família era gerente de uma grande loja aqui no sul do Brasil. Muito conhecida, lojas HM, Hermes Macedo. E essa família conhecida, o senhor conhece, né, pastor Reuel? Aqui no sul. E esse homem trabalhava no Bradesco, saiu do Bradesco para trabalhar como gerente em uma das lojas HM. E a loja foi aberta na cidade de Toledo, no estado do Paraná. Quando a loja é aberta, ele vai trabalhar como chefe de loja, esperando a gerência. No ano de 1984, esse homem, ele sai de manhã da sua casa, passa pela loja e termina de acertar uns pormenores de uma moto que ele comprou de ano 84, zeradinho. Abriu a loja, deu início às atividades. E ele saiu de lá e foi até o Detran regularizar a moto. No meio do caminho tem uma avenida muito movimentada. Esse homem é atropelado por um caminhão. O caminhão lança ele no chão e ele dá de encontro ao meio-fio, a cabeça lesionada, traumatismo craniano, sangrando pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, dado como morto praticamente, gelado dos pés à cabeça. Em desespero, essa senhora me conta que, não sei se por sorte ou por ironia, mas passa a ambulância do corpo de bombeiro. Toma esse homem e leva para o hospital. No hospital da cidade de Toledo não tinha recurso. Pego esse homem numa ambulância UTI, diante da tecnologia que dispunham, e leva esse homem para Cascavel. Chegando em Cascavel por volta das 9h30 da manhã, ele entra na UTI, entra na cirurgia e sai às 6 e pouco da tarde direto para a UTI, com a cabeça aberta do lado esquerdo, com 32 pontos de um lado ao outro. Naquele tempo, conta essa senhora, que não havia tomografia computadorizada, e logo tinha que abrir toda a cabeça e tirar osso por osso, coágulo por coágulo. Essa senhora conta que esse homem projetava uma casa nova, ser gerente do Bradesco, e acreditava que a abertura das lojas HM para ele seria uma projeção ainda maior, e ele entende, sai do que era original e lhe sustentava, e vai pelo mapa, mas ele não sabia que o mapa não é o território. O mapa é o mapa, território é outra coisa diferente. Na prática, é diferente. Esse homem sai e vai para a UTI. Essa senhora diz que ele passa 60 dias na UTI. Enquanto ele está na UTI, ele vai atrofiando tudinho. As pernas vão dobrando e enrolam atrás do corpo. Os braços se enrolam atrás da cabeça. E aquele homem que tinha em torno de 1,71 m, 72 de altura, ele fica com 1,40 m de tamanho, pesando 36, 38 quilos. Osso, pele, jogado ali num colchão de água, feridas enormes nas costas. Depois que terminam 60 dias de coma, ele volta, fica 45 dias sem conhecer ninguém. Vai definhando, literalmente um rabisco em cima de uma cama. Passado 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio, o médico chega e diz assim: senhora, eu acho que não vale a pena a senhora continuar lutando com isso. Esse homem não tem quadro evolutivo nenhum. Ele está com atrofiamento abdominal há muito tempo. É uma questão de dias para parar todos os órgãos. Não tem expectativa. Senhora, ele come por uma sonda no estômago da grossura de um dedo. Olha aí a situação do seu esposo. Traqueostomia aqui, não fala, não ouve.
está completamente condenado. Por que a senhora não faz o seguinte? Volta para a sua casa e leva ele com a senhora, espera alguma coisa. E naquele desespero, esta senhora toma aquele homem e leva para casa. E quando chega em casa, dias de penumbra e de desgraça se acentuam manhã após manhã. Manhã após manhã. Os amigos, a família, todo mundo tem responsabilidade. Mas ninguém ligava, ninguém dava as caras. Muita coisa se perde quando você está com problemas. Muita coisa se perde quando você tem problemas. Amigos se perdem, parentes se perdem, pessoas vivas e mortas, mortas e vivas se vão quando você tem problemas. E esse homem angustiado, essa mulher angustiada e esse homem moribundo, uma família pequena, ele, a mulher e um filho de 5 para 6 anos. Passando o tempo, ela foi tomada de um desespero, uma depressão profunda e não sabia mais o que fazer. Até o dia em que ela se levantou pela manhã e colocou na mente e no coração: vou resolver isso. Ela ouvia uma voz que dizia para ela: isso é vida para ser vivida? É assim que você quer terminar? Moribunda, com um homem largado, um rabisco sem ninguém? E a voz dizia para ela assim: olha, se você é inteligente, dá um jeito nessa vida. E ela perguntava para a voz que falava com ela: mas o que é que eu faço? Tira a sua vida, e antes que a morte lhe mate, faça isso você, e prove que pelo menos assim você foi mais inteligente que a morte. Antes que a morte mate o seu marido, mate ele e você, e diga que este prazer a morte não vai ter, porque quem vai matar é você. Antes que a morte mate você, mate, faça isso você mesmo, porque este é o sentimento que o suicida tem. O suicida não quer se matar, ele quer matar o que está matando ele. Ele quer matar o que está desgraçando com ele. E ele acaba morrendo por isso no desespero. Ela sai sem rumo, entra no mercadinho, quadras depois da casa, e faz uma compra estranha. Compra um abacate, 2 bananas, um pacote de leite e uma caixinha de veneno para rato, baldrinho, aquele que tem um ratinho na capa. Leva para casa chorando, de manhã, de tarde e de noite, convulsivamente, um desespero. O filho pequeno sem entender nada. O marido amarrado na cama, todo torto, porque as convulsões que começaram com o acidente vinham de hora em hora, muitas vezes 4, 5, 6 vezes no dia. Tomando Epelim 3 vezes ao dia, Gardenal toda noite. Uma desgraça, Reinaldinho. Reginaldo, deputado. Reinaldinho do coração. Uma desgraça. E aquela senhora me contando, que eu acho interessante essa história, por isso que eu estou chamando a sua atenção. Quando aquela senhora entra dentro de casa, o filho menor pergunta, o único filho que tinha pergunta: escuta, mãe, que é isso? Estou com fome. Há dias que não comiam nada diferente. Ela diz: fique tranquilo, que a mamãe vai fazer para você uma vitaminazinha aqui, você vai comer, vai beber, vai ficar tudo bem. E ela conta que chorando, desesperadamente em prantos. Quando são mais ou menos 11h30 da noite, que era o último horário da refeição daquele homem, ela se levanta, prepara o liquidificador, mistura o abacate, mistura a banana, coloca o leite e coloca o veneno para rato, baldrinho e bate. Faz aquela vitamina. Aquele homem era alimentado por uma sonda na grossura de um dedo, direto no estômago. Uma válvula que abria. Uma seringa de 20 ml era sugada, injetado a vitamina, injetado a sopa. Não podia ser quente demais, porque queimava o estômago, nem frio demais, porque empedrava. Convulsão, praticamente de hora após hora. Aquela mulher se levanta às 11h30 da noite, em prantos. Ela enche 2 copos com a vitamina envenenada, pega uma seringa de 20 ml e suga a vitamina. Quando ela senta do lado daquele homem, o homem começa a se agitar além do normal. E não era convulsão, era uma agitação anormal. O menino que estava sentado aos pés da cama disse assim para a mãe, para a irmã: mãe, o pai está muito agitado. Por que a senhora não liga o radinho? Liga o rádio da cabeceira da cama. Aquela senhora havia descoberto que quando ela ligava o rádio, aquele homem conseguia ouvir, chamava a atenção dele o rádio. E aí ele parava para ouvir o rádio e ficava quieto e recebia alimentação. A mãe, quando foi injetar, abriu a válvula para injetar, ela parou, estendeu a mão e ligou o rádio.
Quando ela ligou o rádio, a programação secular normal terminava e começava uma programação de fundo, uma nova programação, e tinha como fundo uma faixa musical. De repente no rádio, pastor Oséias Gomes, saía um pastor com palavra. A saudação dele já era assim: povo de Deus, povo da paz, povo do amor e da esperança, muito boa noite na paz do Senhor. Está começando agora um culto no seu lar, e eu tenho uma palavra de Deus. Palavra, trigo. Aquele homem começa a falar com eloquência no rádio: irmãos, Deus está me revelando aqui no rádio que existe uma família agora junto ao pé do rádio. Coisas que o senhor faz o dia inteiro, pastor. Eu nunca pare de dizer isso, não importa se o senhor esteja sozinho. Mas ele disse: existe uma família junto do rádio agora que está no leito de enfermidade, um homem doente sobre a cama, e Deus me revela uma mulher com intenção de tirar a sua vida. Deus me revela uma mulher com intenção de matar o seu esposo e de matar esta criança pequena que está do seu lado. Eu convido aos crentes de Toledo, no Paraná, agora, que dobrem os seus joelhos comigo e comecem a orar. E ele começa a orar: espírito de morte, sai, sai dessa casa, sai dessa família agora, porque Jesus Cristo veio, senão para desfazer as obras do diabo. Espírito de morte, sai. Espírito do assassino, sai. Espírito da desgraça, sai. Espírito do túmulo aberto, sai. Espírito da cova aberta, saia. E ele começava, pastor Luiz Antônio, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, a palavra, o verbo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A palavra é o verbo, o trigo vivo, o pão vivo que desceu do céu. Essa irmã nos conta que algo sobrenatural acontece dentro da casa. Quando aquele homem vai orando, vai clamando. Era uma casa de madeira, com uma cor de muito mau gosto. Perdoe, porque eu também acho de mau gosto. Dá para imaginar uma casa pintada de verde escuro por dentro? Verde escuro, é muito escuro, irmão. Verde escuro, casa de madeira, verde escuro, é muito escuro. Você acende a luz, não adianta, irmão. Não há watts que clareia aquele cômodo. Um quarto verde escuro, mas tudo tem um porquê. Quando aquele pastor vai orando e o poder da palavra vai fluindo pelo rádio, e o poder da palavra vai entrando dentro da casa, dentro do cômodo, dentro do quarto, a irmã diz que aquele menino pequenininho sentado, ele ficou olhando para a luz. E quando ele olhou a luz começou a se tornar cada vez mais intensa, mais clara, mais clara. E aí quando ele viu, as paredes não eram mais verdes, as paredes estavam todas brancas. A casa estava clara pela glória de Deus que estava dentro do quarto. Quando aquele menino tenta falar para sua mãe que ele estava vendo o quarto claro, ele levanta os olhos e vê um homem de branco na porta do quarto. Irmão, criança de 5, 6 anos não mente. Criança é verdadeiro, pastor João. O senhor sabe disso, João Amaral. Pastor Moisés, criança é verdadeiro. Se criança dizer gosta, é porque gosta. Se criança dizer não gosta, ele não gosta. Se criança diz viu, ele viu. Se diz não viu, não viu. Ainda mais de 5 a 6 anos que começam os reflexos de defesa. E é natural. E ele levanta os olhos e vê. E a irmã diz que quando ele começa a ver aquele homem vestido de branco, ele tenta olhar para o rosto e não consegue. Muitas vezes mais forte do que esses holofotes. Diga-se de passagem, pastor Takayama tem uns holofotes que ilumina até a alma da carreta dele. Ou trem forte aquele negócio, aquela luz. Escuta, ele não conseguia olhar para o rosto. Ele tentou chamar a atenção, e aquele homem sai da porta, e ele vê apenas um homem andando para lá e para cá.
na sala de casa. Ele mal andava, ele flutuava com as mãos estendidas para trás, e havia um movimento suave. Ele consegue tocar o ombro da mãe. Quando ele troca o ombro da mãe, ele diz: mãe, tem um homem vestido de branco dentro da sala de casa, e eu acho que ele está doente igual o pai, porque as mãos deles e os pés deles estão vertendo sangue a tuas feridas. As mãos estão feridas, os pés estão feridos. Por isso Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pastor Carlos Quintanilha, por isso ele se manifestou. Quando ele disse para a mãe, tem ferida nos pés, tem ferida nas mãos, a mãe levou um susto. Os 2 copos de vitamina envenenada, pastor Reuel, que estava no criado, parece que saltaram para cima, trincaram na parte de baixo. Eu acredito em sobrenatural. Quem ora sabe o que é isso. Quem usa a palavra sabe o que é isso. Sobrenatural existe. Eu estou falando com homens que vivem o sobrenatural de Deus. O copo trincou embaixo, a vitamina começou a vazar, e a seringa que estava na mão daquela irmã, ela trincou. Pastor Reuel, a vitamina escorreu pela mão, ela gritou, disse: não! Ela foi escorregando pela cama. Essa irmã disse que caiu de joelho. Na hora que ela caiu de joelho, ela falava em voz baixa: Deus existe, Deus existe, e se lembrou de mim. Deus existe, e se lembrou da minha casa. E o menino perguntava: como é que a senhora sabe? Esse homem aí do rádio, conhece ele? Amanhã eu vou descobrir o endereço de Deus e vou na direção dele. Querido, quando uma igreja está viva, quando uma igreja está cheia de Deus, as pessoas correm para ela, as pessoas procuram o endereço. Aonde é o endereço de Deus? Aí está o endereço de Deus. A sua vida, a sua família, a sua igreja. Escute o que eu vou dizer. Essa irmã sai de manhã. Estou terminando o testemunho. Essa irmã sai de manhã e procura o endereço de Deus. Ela chega numa casa, uma casa de oração, uma igreja. Irmãs do ciclo de oração estavam orando, e ela achou engraçado. Umas oravam de pé, outras de joelho dobrado, outras com o rosto no chão. Outras profetizavam, outras corriam, outras saltavam, outras aplaudiam. Havia uma confusão, ela não entendeu. Mas quando ela entrou dentro da casa, ela disse assim: se Deus está aqui, se essa é a casa dele, eu quero um sinal. Ela olhou, era de manhã bem cedo, o sol já estava forte, mas todas as luzes da igreja se tornaram fortes, claras, incandescentes, brilhavam como se fosse cada uma das lâmpadas um sol. Ela disse: Deus está aqui, aqui é a casa de Deus. A irmã do ciclo de oração se levanta, vai na direção dela e diz assim: minha filha, porque deste crédito à minha palavra, digo eu para ti o Senhor, e aprenda agora a ouvir a minha voz. Não sabes tu que foi eu que entrei dentro da tua casa ontem à noite, pastor William? Eu entrei dentro da sua casa ontem à noite. Foi eu quem toquei aquele homem, toquei todos os ossos do seu corpo, nervos, carne por completo. Filha, assim digo eu para ti: levanto aquele homem da morte agora, coloco ele de pé e bem vivo ao seu lado, mas faço contigo um negócio. Aquela criança, aquele pequeno, não te pertencerá mais, porque nasceu para a minha obra, nasceu para a minha causa. Vai ter dias em que você vai querer passar o Natal com ele,
Um domingo com ele não é mais seu. Quando você chegar em casa, se despeça dele, porque eu estou tomando para mim, para crescer na minha casa, diz o Senhor. A irmã diz que caiu de joelho. Quando ela cai de joelho para dizer a frase meu Deus, ela não consegue dizer meu Deus. Jesus a batiza com o Espírito Santo e ela começa a falar em línguas estranhas pela primeira vez. Enquanto isso, lá na casa, o menino estava cuidando do pai e de repente bate na porta. Quando ele corre para abrir a porta, era o vereador da cidade, Senhor José Pinto de Andrade. Quando ele abre a porta, o menininho olha e diz assim: pois não. E o homem diz assim: a sua mãe está aí. Ele disse: minha mãe não está, saiu. Escuta, eu trouxe umas coisas aqui para vocês. Aonde é que eu posso descarregar? O menino não entendeu, falou: tem uma área no fundo de casa, pode colocar ali. O homem vira o carro, a caminhonetazinha dele, e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixas de compra. Quando ele despeja a última caixa de compra, de dentro da caixa cai uma caixinha de bombom. Quando cai aquela caixinha de chocolate de bombom, aquele menino corre, porque Deus sabe como tratar com as nossas crianças. Aquele menino corre e abraça a caixinha de bombom e diz: isso aqui só pode ser meu. Isso aqui só pode ser meu. Quando ele agarra, pastor Luiz Antônio, a caixinha de bombom, ele olha para o homem e diz assim: tio, quem é que trouxe isso aí para nós? E o vereador disse assim, ele pensa um pouco, olhando para uma criança, 5, 6 anos. Ele pensa um pouco e diz: olha, foi Deus. Deus que mandou isso aí para vocês. E para criança você não dá uma resposta só. Criança é batizada no Espírito por quê? Por quê? Por quê? Ah, por quê? Ah, por que não? Ah, por que sim? Ah, por que não dá? Ah, quem é? Por quê? E o menino já mandou. Por quê? Quem é Deus? O homem se confunde, olha para o menino e falou assim: você nunca viu falar de Deus? Você não lembra da cruz? Você não lembra das mãos pregadas na cruz, dos pés pregados? Você não lembra das feridas, das machucaduras? O menino olha e diz assim: ah, eu sei que é Deus, eu sei que é Deus. Aí o rapaz pergunta: mas como é que você sabe quem é que é Deus? Tio, ele esteve aqui em casa ontem à noite, e vou dizer uma coisa para o senhor: ele está muito machucado, mas nessa cruz ele não está mais não. Ele andava para lá e para cá, ele andava e não tinha cruz, ele andava e não tinha cruz, ele andava e não tinha cruz. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Levante as suas 2 mãos ao céu se esta palavra do Filho de Deus ressuscitado é verdadeira. Tem milagre para todos, a liberdade para todos, a cura para todos. Hoje chegou salvação. Diga para o irmão que está do seu lado: existe uma palavra de Deus na sua vida, e esta palavra é para o diabo. Diga para ele: existe uma palavra de Deus na sua vida, e esta palavra é para o diabo. Diga para ele: ela está escrita debaixo dos seus pés. Comece a usar. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A cabeça venceu, você vence. A cabeça triunfou, você triunfa. A cabeça Aquele homem não entendeu nada, ele foi embora. Daqui a pouco chegou aquela mulher. Assustou quando viu aquele monte de compra. Ela veio correndo, dobrou os joelhos, abraçou um pacote de arroz, outro pacote de feijão.
E começou a gritar de novo: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Aí o menino perguntou assim: mãe, como é que a senhora sabe que foi Deus que mandou? E a irmã perguntou: mas por que, meu filho? Porque eu acho que ele mandou um funcionário dele aqui em casa trazer isso aqui para nós. Ela abraçou o menino e o menino falou no ouvido dela: mãe, como que a gente diz obrigado para Deus? E a mãe disse: a gente diz assim, ó. Levantou a mão do menino e o menino disse junto com a sua mãe: nós confessamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, para seguir enquanto viver. Aquela família não tinha mais nada até o momento. Agora tudo que tinha era Deus. Quando você está vazio, tem lugar para Deus. Quando você não tem nada, é lugar do Senhor ali. Quando você tem demais, não tem lugar para Deus. Quando você não tem nada, tem lugar para Deus. Sabe o que é mais interessante? É que quando eu estava vindo para cá, essa irmã ligou para mim de novo e disse assim: filho, eu e o teu pai estamos orando por você aqui. Eu e o teu pai estamos aqui orando por você. A minha mãe está lá em Toledo viva. O meu pai está vivo. E o menino cresceu. Está pregando nos 25 anos dos Gideões. Por isso ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Acabou, 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 acabou. Estou aqui, estou aqui. Aleluia. Levante a sua mão. Em nome de Jesus Cristo, todas as pessoas que assistirem este DVD pela internet agora, em qualquer lugar, em nome de Jesus Cristo, debaixo da unção da palavra e da alegria verdadeira que repousa sobre o ginásio dos Gideões missionários da última hora em Camboriú, levante-se desta cama, levante-se desta cadeira, saia desse hospital, saia desse presídio, seja Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.